Vamos começar aqui mais uma aula da nossa quarta prática. Agora a gente às 11 horas, todo mundo falando aí que às 11 horas foi um horário melhor para a gente poder conversar. E para mim também fica até um pouco mais fácil, porque minha pauta começa a 1h30, às vezes 1h15, e eu já acabava, tinha que almoçar correndo para ir para a audiência. Então agora a gente consegue finalizar ali um pouco mais na manhã e ficar aqui das 11 ao meio-dia podendo conversar com um pouco mais calma, tá? E hoje eu separei um tema extremamente interessante, um tema muito importante para a gente poder aí conversar, que é como você cita uma decisão judicial quando você vai fazer uma divergência jurisprudencial. A minha ideia aqui, evidentemente, não é falar a respeito da citação dentro de um recurso ordinário, dentro de qualquer outro recurso como reforço de tese, mas sim te explicar como é que você faz para subir com um recurso que admite aí a divergência jurisprudencial, tá bom? Vamos aqui dar um bom dia para todo mundo, pessoal chegando por aqui. Tá aqui já o Rodrigo, a Marina, Cláudio Omar tá por aqui também, bom dia, Suzane, o Alan, todo mundo tá chegando aqui para a gente falar hoje um pouquinho a respeito dessa sistemática e já adiantando para vocês que no final da aula vou trazer aqui algumas informações. Hoje a gente está abrindo 20 vagas para o nosso curso mestre em recursos trabalhistas, mas no finalzinho da aula eu falo a respeito disso. É uma abertura diferente que a gente está fazendo só hoje, e aí quem tiver interesse depois no final da aula a gente trata a respeito dessa temática, tá bom? Mas vamos falar então aqui do tema que eu separei para vocês, divergência jurisprudencial. E como sempre, eu vou começando então em aspectos mais básicos, mas hoje nós vamos aprofundar bastante na nossa aula. Quero trazer um caso prático de uma aluna nossa que a gente conferiu lá na nossa oficina, porque a gente tem uma oficina dentro do nosso curso mestre em recursos trabalhistas, que a gente corrige recursos já interpostos. E aqui eu vou trazer para vocês a parte da divergência dessa aluna, que ficou muito bom, mas trouxe um caso prático para vocês olharem mesmo qual é a coisa boa, o que está de errado, para a gente poder então aqui fazer com mão na massa e você não errar mais aí no seu recurso, tá? Mas para a gente começar a falar de divergência, a gente primeiro tem que saber quais são os recursos que admitem uma divergência como hipótese de cabimento. Como assim, professor? A gente sabe que recurso é a possibilidade que a gente tem de levar um processo novamente a ser julgado, então ser reexaminado, seja pelo próprio órgão, quando a gente fala em embargo de declaração, seja por um outro órgão que a gente chama de juízo ad quem, que é o caso do recurso ordinário, recurso revista e assim sucessivamente. Mas como regra, nós entramos com recurso porque a gente não concorda com a decisão, lá num recurso ordinário, num agravo de petição, ou quando ele tem hipóteses expressamente previstas em lei, que é o que a gente chama de recurso de fundamentação vinculada. E aí, nessas hipóteses expressamente previstas em lei, alguns recursos admitem a divergência jurisprudencial. Aqui no processo do trabalho, nós temos só 2 recursos que admitem a divergência jurisprudencial como hipótese de cabimento. É o recurso de revista e os embargos de divergência. Lá no processo civil, a gente só tem um recurso que admite a divergência, que é o recurso especial. Mas vamos lá já na tela, e hoje até na aula anterior, o pessoal pediu uma tela clara para eu escrever, para ficar mais nítido aí para vocês. Eu trouxe então uma tela branca aqui para a gente poder deixar mais claro. Eu falei então para vocês que aqui no processo do trabalho a gente tem 2 casos de divergência e vou colocar ele aqui na tela para ficar mais fácil. Então, quando a gente tem uma sentença, eu tenho a possibilidade de entrar com um recurso ordinário que vai para o Tribunal Regional do Trabalho. Desta decisão, cabe recurso de revista que vai para o TST.
Uma das hipóteses de cabimento do recurso de revista, como eu estou falando para vocês, é a divergência jurisprudencial, que tem como objetivo acabar com a divergência entre tribunais regionais. E essa já é uma dica muito importante para vocês. A divergência jurisprudencial, vou explicar para vocês o que é a divergência jurisprudencial, mas o que vocês têm que ter em mente é o quê? Divergência jurisprudencial, a gente tem que ter alguém que acabe com a divergência. Tem alguém conflitando aí nos entendimentos. E aqui na sistemática trabalhista, quem acaba com essa divergência, com esse conflito de teses, é o próprio TST. O que significa, portanto, que para que eu tenha um recurso de revista, a divergência tem que ser entre tribunais distintos. Então aqui já vai a primeira dica antes da gente começar a nossa aula propriamente dito. Não existe divergência jurisprudencial para um recurso de revista dentro do próprio TRT. O objetivo do TST não é ficar uniformizando o entendimento dentro do TRT. Até com a Lei 13.015 a gente tinha lá uma sistemática de uniformização. Hoje aqui a gente tem incidentes de uniformizações dentro do próprio TRT que o TST não vai entrar. A ideia do TST, então, é o quê? Acabar com divergências entre tribunais regionais. Então, isso aqui é uma primeira diquinha só para a gente começar aqui a nossa aula, tá? Quando eu entro com um recurso de revista, o recurso de revista ele vai para o TST aonde? Ele vai para as turmas do TST. E nós temos 8 turmas do TST. Então, lá no TST a gente tem 8 turmas. O meu recurso é julgado por uma turma. Cai, então, em uma das turmas. Turma do TST julga ou recurso de revista ou agravo de instrumento para destrancar recurso de revista. E aí, o que pode acontecer? Pode acontecer do meu processo o TST julgar de uma forma e a quarta turma julgar de uma outra forma um outro processo que é idêntico ao meu, ou muito semelhantes. Está discutindo a mesma coisa e no meu processo julgou de uma forma e no da quarta região julgou de outra forma. Aí, neste caso, para a gente não ter divergência dentro, repito, dentro do TST, cabem os embargos de divergência. Então aqui, para a gente começar a nossa aula, eu quero deixar 2 aspectos. Primeiro, só tem divergência jurisprudencial como hipótese de cabimento no recurso de revista e nos embargos de divergência. Segundo, recurso de revista busca acabar com a divergência entre tribunais regionais e não dentro de um tribunal regional. Enquanto o embargo de divergência tem como objetivo acabar com a divergência, ou seja, conflito de decisões, ou de teses, melhor dizendo, dentro do próprio TST. E aí, neste caso, o seu recurso de embargo de divergência vai para a seção de dissídios individuais 1, tá? Isso aqui é só para a gente começar a aula. Então aqui, para a gente começar a aula, a gente já parte do pressuposto que nós vamos estar falando de 2 recursos. Recurso de revista e embargo de divergência. Mas, professor, o que vem a ser a divergência? Então, primeiro a gente tem que entender o que é divergência jurisprudencial para depois a gente passar e demonstrar essa divergência, fazer o conflito de teses. Divergência jurisprudencial, gente, é quando a gente sai de um ponto comum e chega em locais distintos. Vou na tela novamente. Vou deixar aqui bem de forma gráfica. Saio de um ponto comum e chego em pontos diferentes. Muito teórico isso, professor. Então vamos entender o que é um ponto comum. Ponto comum é quando eu saio da análise do mesmo dispositivo e embasado nos mesmos fatos ou fatos semelhantes. Agora vamos voltar para a Terra, né? Tô deixando o negócio bem abstrato, mas agora vou trazer para a Terra. Suponhamos que
a gente esteja discutindo num determinado processo, e até saiu recentemente, isso daí foi publicado, uma determinada trabalhadora foi e falou mal da empresa nas redes sociais. E aí a empresa veio e mandou ela embora com base lá no artigo 482B da CLT, incontinência de conduta justa causa na trabalhadora. Ela entrou com uma reclamação trabalhista. O que está discutindo então nesse processo? Qual é o dispositivo? Artigo 482, a linha B, incontinência de conduta. Quais os fatos? Falou mal da empresa nas redes sociais. Esses são os fatos. Vem aqui um determinado juiz e decide da seguinte forma: ó, esses fatos geram sim a justa causa. Para mim tem justa causa. Onde já se viu ela sair falando mal da empresa nas redes sociais e do chefe dela e tudo mais? Isso gera justa causa. Num outro processo, então lá de uma outra trabalhadora, de uma outra empresa, discutindo as mesmas coisas, porque esse fato pode acontecer em outro local. Então aconteceu numa segunda empresa. Numa segunda empresa, ela colocou nas redes sociais e entrou com uma ação para reverter essa justa causa, e o juiz reverteu, falou: isso não é justa causa. Teria que ter aqui a aplicação primeiro de uma advertência, uma suspensão, então teria que ter aqui a gradação da penalidade. Vejam que a gente está saindo de um ponto comum e está chegando em decisões diferentes. Isso é divergência jurisprudencial. E por que eu estou trazendo isso aqui já logo de plano? Porque não adianta, quando a gente for buscar decisões, paradigmas, decisões para comparar com o nosso processo, se a gente não sair do mesmo ponto comum. Se você buscar uma decisão que não é os mesmos fatos do seu processo, ou está discutindo um outro dispositivo, aqui não seria o caso da linha B, mas estava falando lá da linha D ou da linha E, se o outro acórdão disse isso, você não está partindo de ponto comum. Pode ser até os mesmos fatos, mas a justa causa ela foi diferente. Então nem adianta você pegar essa decisão aí para tentar demonstrar divergência jurisprudencial, que não vai ter. Para ter divergência jurisprudencial, repito, a gente tem que sair do mesmo ponto e chegar em pontos distintos. Isso a gente vê todo dia. Todo dia você que atua, e se tem lá mais do que uma vara do trabalho, no seu caso, lá na sua jurisdição, você vê um juiz decide de uma forma, outro juiz decide de outra forma. Um juiz entende que as horas in itinere, depois da reforma trabalhista, tem que ficar no contrato de trabalho, que são prejudiciais, retirar. Outros entendem que chegou a reforma trabalhista, tem que tirar as horas in itinere. Ou seja, todos os dias a gente vê isso. E você, como advogado, quando senta lá dois trabalhadores da mesma empresa, você até já deixa eles atentos. Fala: olha, pode acontecer que um ganhe e o outro não. Porque a gente pode ter decisões diferentes. Isso é uma divergência. Mas atenção. Quando a gente vai para o recurso de revista, vamos começar falando do recurso de revista. No recurso de revista, não é qualquer divergência que legitima o cabimento do recurso. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é divergência. A gente já aprendeu. É eu sair de um ponto comum e chegar em pontos distintos. A segunda coisa que a gente tem que entender é que não é qualquer divergência que legitima o cabimento do recurso de revista. Essas decisões aí de um juiz decidindo diferente de outro juiz, isso não legitima o cabimento do meu recurso de revista. Não adianta eu pegar uma decisão da segunda vara e trazer para o meu recurso. Não serve para nada. Isso daí não vai demonstrar a divergência jurisprudencial. As divergências jurisprudenciais estão previstas na própria lei, no caso do recurso de revista, no artigo 896. E aí o artigo 896 vem e diz o seguinte: quais são as divergências que legitimam o cabimento do recurso de revista? Primeiro, a minha decisão, contrariada num outro processo,
de outro TRT, seja no seu pleno ou turma. E aqui então já vamos parar nesse primeiro aqui, ó. Prestem atenção. Eu preciso de uma decisão de outro TRT. A decisão divergente, nós não falamos lá na hora que eu comecei a aula que o TST, o objetivo dele é uniformizar entendimento em âmbito nacional. Então ele não vai ficar entrando lá no TRT, a primeira Câmara decidiu diferente da segunda, a primeira turma decidiu diferente da terceira. Isso não é divergência. Para você legitimar o cabimento do seu recurso de revista, você tem que achar um acórdão em outro tribunal regional. Então se você está aqui na 15ª, vai lá na terceira, vai na quarta, vai na sétima e acha uma decisão de outro tribunal regional. Então aqui a gente vê o primeiro aspecto dessa tabela. Não admite recurso de revista por divergência dentro do mesmo tribunal regional. Então nem vai atrás. Para você procurar decisão do mesmo tribunal, que hora que você procura decisão do mesmo tribunal? Vou abrir um parênteses aqui, tá? Isso não tem nada a ver com recurso de revista. Vou abrir um parênteses aqui. Quando é que eu trago decisão do meu tribunal? Então eu estou aqui na 15ª região. Vou entrar com um recurso ordinário. No recurso ordinário, eu vou colocar algumas decisões do próprio tribunal. Por quê? Porque é ele que vai proferir a decisão. Só que aqui vem uma diquinha de mestre que eu tenho que trazer para vocês. Você não sabe qual turma vai ser distribuída o seu recurso. E aí pode acontecer de você trazer uma decisão lá da terceira Câmara, da quarta Câmara, que pode ser Câmara ou turma, depender do tribunal. Aqui em Campinas é Câmara. Então lá atrás da terceira Câmara é uma decisão judicial. Teu processo cai na primeira. O que você faz? Depois de interposto o recurso, você vai apresentar memoriais. E tem uma aula nossa aqui de memoriais, também nessas quartas que a gente faz. E quem é o nosso aluno, assista lá a aula de memoriais. Nos memoriais, de forma bem sucinta, você vai trazer a decisão da primeira Câmara. Porque você não sabia onde ia cair, agora caiu na primeira. Então vamos nos memoriais trazer. Está inovando? Não está, não. Está simplesmente trazendo uma decisão daquele tribunal. Não é momento para você trazer coisas novas no seu recurso, por óbvio. Mas essa decisão do própria Câmara, você pode trazer nos memoriais, tá? Que aí você já fala para ele, ó, tá decidindo dessa forma. E aí o próprio relator, como regra, acompanha, tá bom? Fecha o parênteses, vamos voltar aqui então para nossa aula. Então o primeiro aspecto que nós temos de divergência é uma decisão do TRT contrariada em outro TRT. Segundo aspecto que nós temos é uma decisão sua do TRT contrariando decisão da SDI ou da seção de dissídios individuais do TST. Então você pode pegar o seu processo, se tiver uma decisão lá da SDI, você fala, ó, tem divergência, a SDI já uniformizou o entendimento a respeito dessa temática. Aqui, então, por exemplo, lá o nosso exemplo. Suponhamos que já tivesse uma decisão da SDI que fala que publicar nas redes sociais não gera uma incontinência de conduta. E o juiz aqui tivesse dado a justa causa. E isso legitimaria o cabimento do seu recurso de revista. Beleza? Atenção aqui também. Às vezes, a gente lá fazendo recurso rapidamente, onde a gente procura decisão? Você vai lá no Jus Brasil, ou às vezes procura até no Google, às vezes não tem ali um site de pesquisa, não se preocupa às vezes de ir num tribunal. Aí você acha uma decisão do TST, contrária à sua, você fica feliz da vida. Olha, achei uma decisão igual, é tão difícil achar decisões semelhantes, é difícil, a gente sabe que é difícil. Mas aí na hora que você acha, você fala, nossa, achei o caso igualzinho ao meu. E aí você pega e traz aquela decisão do TST. Só que é da turma do TST. Serve como divergência jurisprudencial? Não, teu recurso não vai ser nem analisado. Se você trouxer uma decisão da turma do TST, eu te falei que a gente tem 8 turmas. Então a gente tem muito mais decisão de turma do que da SDI. Então quando você for fazer pesquisa para demonstrar a divergência jurisprudencial, você tem que ir em decisões da SDI. Adianta nada você trazer uma decisão da turma que teu recurso não vai ser nem conhecido. Divergência jurisprudencial é conhecimento do recurso ainda, não é nem mérito, ele ainda não está analisando o mérito, simplesmente está vendo se você está trazendo alguma coisa de divergência.
E aí, neste caso, você precisa trazer uma decisão da SDI. Não achou da SDI? Vai procurar em outro TRT, mas nunca decisões da turma do TST. Ah, professor, então não serve para nada a decisão da turma do TST? Serve como reforço de tese, só. Repito, serve como reforço de tese. Lá na hora que você já tiver no mérito, falando da incontinência de conduta e tal, tudo mais, ou um mau procedimento, enfim, lá você vai trazer algumas decisões do TST, se você quiser, só como reforço da sua tese, mas nunca como divergência jurisprudencial. Decisão da turma do TST não serve como divergência jurisprudencial. Prestem bastante atenção nisso. Que, repito, às vezes a gente deixa passar batido essa divergência e perde o recurso. Porque você não tá nem. Você nem começou ainda. Tá lá ele na mão do relator, ele está analisando ainda juízo de admissibilidade, divergência jurisprudencial e hipótese de cabimento. Então, se você não traz a decisão paradigma correto, perdeu. Nem adianta continuar porque você citou a decisão errada. Aí, neste caso, ele não vai nem analisar o seu recurso, tá? Mas vamos continuar. Temos outras divergências jurisprudenciais. Outra divergência jurisprudencial, que é mais simples que nós temos, é qual? A sua decisão contrariando uma súmula ou uma OJ do TST. Achei que a gente ia ter julgamento disso no STF agora, mas suspendeu-se lá, pediu visto, mas a gente já provavelmente deve ter decisão rapidamente agora a respeito da constitucionalidade ou não do dispositivo lá, o 702, que meio que impediu criar súmulas e OJs, e o TST provavelmente vai começar a soltar novas súmulas e OJs. Também tenho decisão do TRT contrária à súmula do STF, ou precedentes normativos, porque precedentes normativos nada mais é do que uma súmula em dissídio coletivo. E aí o TST admite também que se o teu processo contraria um precedente normativo, aí nessa hipótese também cabe recurso de revista. E hoje, o regimento interno do TST, lá, salvo engano, é o 259, o artigo 259 do regimento interno, ele vem e diz que se tiver lá um incidente de recursos repetitivos, uma assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, isso também admite o cabimento de recurso de revista. Então, por exemplo, você tem uma decisão lá que está falando de atestado de antecedentes criminais. Pode ou não pode? Salvo engano, é o incidente número 1 que fala de atestado de antecedentes criminais. E suponhamos que você não esteja dentro daquelas hipóteses. Porque lá, carregar objeto de valor, tem algumas hipóteses lá, empregado doméstico, que o TST acaba admitindo. Não está dentro daquelas hipóteses. E o juiz falou que podia ter atestado de antecedentes criminais, não te deu a indenização por danos morais. O que você fala? Você vai trazer, então, essa tese e vai falar, olha, a decisão do TRT está contrariando a tese já firmada no incidente de recurso de revista repetitivo pelo TST, tá? Ah, professor, onde que eu acho esses incidentes? Vai lá no TST, clica em jurisprudência, lá no último item, tá lá, tabela de incidentes de resolução de demandas repetitivas. Você clica lá, ele te traz todas as teses que já foram firmadas e o TST não tem muita tese, tá? Diferente do STJ que tem bastante tese, tá bom? Ah, professor, então agora eu já entendi que recurso de revista em bar de divergência, que permitem a divergência, eu já entendi o que é uma divergência e quais são as divergências para o recurso de revista. E para o embargo de divergência? Para o embargo de divergência, lá para a SDI, é bem mais limitado. Aí a gente só admite quando eu tenho uma decisão de uma turma contrariando outra turma, ou quando a gente tem uma decisão da turma contrariando a própria SDI, ou súmula do TST, ou súmula vinculante do STF. É um pouco mais limitado aí nessa hipótese, tá? Mas aqui eu queria trazer mais um aspecto relevante para você, que é o quê? Para que a gente admita a divergência, então, repito, a gente não está nem falando ainda de como comprovar a divergência, a gente ainda está entrando na temática. Então, para que se admita a divergência tem que ser atual, diz o artigo 896, parágrafo 7º da CLT. O que é divergência atual? Vamos comigo na tela novamente. Suponhamos que você venha e está naquele processo. Vou manter aquele processo para facilitar a nossa discussão aqui hoje, tá? Então lá você está com o processo,
do 482B, falando da incondicionância de conduta, que ela falou mal nas redes sociais e tudo mais. E o juiz deu aqui uma justa causa mantida pelo TRT. Aí você vai lá você está no TRT da 15ª região, acha uma decisão do TRT da 11ª região igualzinha, tratando da mesma temática. Então, olha lá, ele falou que não pode ter justa causa, tem que ter gradação da pena e tudo mais. Você achou, então, uma decisão. Bingo! Só que você esqueceu de ver como é que continua esse processo. Suponhamos que esse processo tenha subido e tenha mudado. Se o processo mudou, não vale a decisão do TRT. Se teve reforma, por exemplo, no TST, vale a decisão do TST. Então aqui o primeiro aspecto que a gente tem que ter em mente é que quando eu vou buscar um acórdão, um paradigma, não vá só no Jus Brasil e olhe lá essa decisão, não, gente. Vê se o processo prosseguiu. Porque aqui não tem coisa mais fácil para a parte contrária do que ela lá e olhar a sua divergência jurisprudencial e ver que esse processo paradigma foi reformado. Caiu, não é atual. Nem vale, na verdade, mais aquela decisão. Ela foi reformada. Então aqui, primeiro aspecto a gente tem que ter em mente. Segundo, aí eu preciso mudar um pouquinho o exemplo. Suponhamos que veio o seu tribunal e decidiu de acordo com uma súmula do TST. Então lá, vou dar um exemplo aqui. O TST tem uma súmula, a 382, que fala que quando muda do regime seletista para o estatutário, extingue o contrato de trabalho. E aí veio o juiz e falou, olha, teve extinção do contrato de trabalho, você não entrou com reclamação trabalhista nos 2 anos, a partir dessa modificação, prescrição. E aí você quer demonstrar uma divergência jurisprudencial, você está aqui no TRT da 15ª, você quer demonstrar uma divergência jurisprudencial e vai lá no TRT da 1ª região e acha um processo igual do municípios lá, Campos de Goytacazes, que ele mudou do regime seletista para estatutário e o TRT veio e disse o seguinte, olha, não tem extinção do contrato de trabalho. Posso trazer essa decisão para demonstrar a divergência? Posso não. Por quê? Porque esse entendimento do TRT1 já está superado por entendimento simulado do TST. Quem manda aqui na ordem de hierarquia é o TST. Então o TRT, embora tenha decidido deste modo, não vou conseguir subir com um recurso buscando a divergência jurisprudencial lá no TRT1, porque na verdade ele está contrariando um entendimento que já está simulado lá no TST, tá? Do mesmo modo, quando a gente tem uma orientação jurisprudencial, ainda que eu tenha uma decisão meio rebelde de outro tribunal, não posso tentar trazer decisão de outro tribunal. Do mesmo modo, quando a gente já tem decisões reiteradas. Agora, depois da reforma trabalhista, desde 2017, a gente não teve mudança de súmulas e de orientações jurisprudenciais. Mas nós temos vários temas que já estão pacificados lá no TST. Então, se eu tenho lá um tema que já não é mais a jurisprudência uniforme do TST, tá? Mas suponhamos que deu tudo certo. Eu encontrei lá uma decisão direitinho em outro TRT. E aqui a gente está, então, aqui no nosso exemplo. Eu consegui, no meu processo, teve justa causa, manteve a justa causa, mas eu encontrei num outro processo do TRT da 1ª região um caso que não deu justa causa. Quero subir o meu recurso por divergência jurisprudencial. Então vamos lá. Aqui eu não estou falando da violação do 482B, porque cabe também recurso por violação. Aqui na minha hipótese é divergência jurisprudencial. Como é que eu faço para citar este acórdão? Porque não é simplesmente, gente, e aí eu vejo isso com muita frequência, você vai lá, coloca no Google e aí aparece o Jus Brasil. Estou citando o Jus Brasil porque é o que mais aparece, tá? Ou você assina o Jus Brasil, até indico que assine porque é uma assinatura barata que vale a pena muito você ter o Jus Brasil, que ele hoje, pela a sistemática da automatização, ele encontra muito mais do que os demais, tá? Não estou fazendo propaganda não, mas já falei, né? E aí, neste caso, o que se faz? Suponhamos que você tenha lá o Jus Brasil ou achou pelo Google o Jus Brasil. Não basta simplesmente você copiar a decisão
e trazer aqui e achar que teve comprovação da divergência. Infelizmente não, gente. E aí, o mais difícil você já fez. Você já encontrou uma decisão que está analisando o mesmo dispositivo, que é o 482B. Você já achou com os mesmos fatos, que é colocar o nome da empresa nas redes sociais falando mal. Você já fez tudo direitinho. Você vai errar no pontapé final. Vai citar errado. E sinto te dizer que, infelizmente, o recurso de revista, a própria lei impõe todos ou vários requisitos para você fazer essa citação. E é isso que eu quero então falar para você agora, tá? Mas antes de falar aqui, eu queria ver se está fazendo sentido para vocês. Vamos lá então, quero ver se está fazendo sentido para o pessoal que está aqui. Posso então agora explicar para vocês como é que a gente comprova essa divergência? Coloca aí para mim que tá dando aqui um probleminha aqui, mas não tá tudo certo. Coloca aí para mim então, quero ver se vocês estão acompanhando meu raciocínio. Posso continuar? Tá fazendo sentido? Então lá, Carla, todo sentido. Hoje eu vou citar aqui até um processo da Carla, hoje aqui, uma divergência. A Carla, muito boa advogada. Vou trazer aqui um recurso dela para mostrar aqui para vocês essa divergência, tá? Mas vamos lá na tela então para a gente entender. Primeiro passo a gente já fez. Eu estou diante de um recurso de revista, já encontrei uma decisão paradigma, aquela decisão não foi reformada, tá tudo certinho. Vamos então agora citar como é que eu tenho que colocar no meu recurso de revista. Vamos lá na tela. A súmula 337 traz tudo o que a gente precisa fazer e isso também está no artigo 896, parágrafo 8º da CLT. Então aqui, vejam que está na própria lei, não sou eu que estou inventando isso. E ele diz da seguinte forma: como é que você comprova a legitimidade ou a regularidade do acórdão paradigma? Então aqui a gente está assim, ó. Você tem o seu processo e você achou o acórdão paradigma. Você foi lá, fez uma pesquisa direitinho, achou esse acórdão paradigma. Então como é que eu faço aqui? Como é que eu trago esse acórdão paradigma? Na época que a gente tinha processo físico, o que você fazia? Tirava a cópia autenticada deste documento. Ou pedia uma certidão. Então, na época do processo físico, a súmula 337 fala, ó, neste caso, você podia vir, pegar a própria decisão, tirar cópia. Então, suponhamos que você atuasse em vários processos, principalmente advogado de empresa. Tem várias reclamações e você já tem decisão de um outro tribunal de forma diferente. Você pegava a cópia do processo, tinha que autenticar ela, e essa autenticação a gente sabe que o próprio advogado poderia fazer essa autenticação e juntava este acordo. Mas isso aqui não acontece mais, né? Essa primeira parte aqui da súmula, de certo modo, nem acontece mais, porque a gente, em regra, não tem mais processo físico, né? Então, o que se pode fazer? Você tem duas formas de fazer. Primeiro, pegar em fontes particulares e, segundo, na fonte oficial. Então aqui eu quero deixar bem claro isso para vocês. Você encontrou o acórdão paradigma onde? Numa fonte particular ou numa fonte oficial? O que é fonte particular? São aquelas fontes que não estão dentro do próprio tribunal. Então, a contrário sensu, fonte oficial são aquelas que a gente acha dentro do próprio tribunal. Então, quando eu vou no site do TST e achei uma decisão da SDI, isso é uma fonte oficial. Quando eu vou no site do TRT da terceira região e acho uma decisão, isso é uma fonte oficial. Se não foi dentro do site dos tribunais, isso é fonte particular. Ah, então eu encontrei a decisão, e até a da Carla, mandei para ela uma mensagem sobre isso, encontrei uma decisão no Jus Brasil. Isso é fonte oficial? Não é fonte oficial. Isso é fonte particular. Ah, professor, eu assino a Lex Magister e encontrei na Lex Magister essa decisão judicial. Então aqui encontrei na Lex Magister. Ah, eu assino uma revista e eu encontrei no seu livro, professor. Tem uma decisão lá que me ajuda muito. Então lá no seu livro de processo eu encontrei essa decisão judicial. O que você vai fazer agora? Quando se trata de fonte particular, só vale a citação
se for um repertório autorizado pelo TST. Professor, não entendi nada disso. Lá no TST, você entra no site do TST, vai em jurisprudência, aí lá em jurisprudência você clica, vai abrir um monte de tela lá, nós já falamos disso hoje, tem lá o último, é a tabela dos incidentes, recurso repetitivo, mas no meio tem um que ele fala assim, ó, repertório autorizado. O que é o repertório autorizado? O TST reconhece aquela revista ou aquele site particular como uma fonte segura. Porque o objetivo de tudo isso, gente, é a gente não inventar esse acórdão paradigma. É não criar esse acórdão paradigma. E aí o TST vem e reconhece. Então, por exemplo, você pega uma Lex Magister, tá lá na lista. Então você pode citar que você pegou, ó, essa decisão, você cita lá a decisão, traz a decisão e cita de onde você trouxe. Ó, trouxe na Lex Magister número tal, 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 página tal. Pode fazer essa citação. Isso é um repertório autorizado. O TST, se ele quiser, ele vai lá na revista e confere se existe essa decisão. Ah, eu peguei no Jus Brasil. Posso citar como fonte o Jus Brasil? Pode não. Claro que não. O Jus Brasil ainda não é uma fonte autorizada pelo TST. Se você entrar lá no TST, vai ver que a Jus Brasil não é. Então não adianta nada, você fez todo o trabalhão de encontrar uma decisão paradigma. Na hora que você vai citar essa decisão, você fala, onde eu encontrei ela? Fonte. Encontrei ela no Jus Brasil. Teu recurso perigoso ficar aí. Porque o TST fala, olha, não sei se ela criou essa decisão judicial. Pode ter criado. Falou que é do Jus Brasil, mas eu não vou no Jus Brasil. O Jus Brasil não é repertório autorizado. Eu já tenho aqui um setor próprio que autoriza. Eu só vou naquelas revistas ou naqueles sites que são autorizados pelo próprio TST. Você pegou no meu livro e citou meu livro que trouxe uma decisão judicial. Nada disso. Não adianta você citar meu livro, que meu livro não é um repertório autorizado. Então, o que vocês vão fazer? A próxima dica aqui minha. Se você encontrou uma decisão no Jus Brasil ou no meu livro, por exemplo, pegue o número e vai lá no site oficial. Pegue o número e entre no TRT. E aí lá no TRT você vai então verificar direitinho se aquela decisão existe. No meu livro pode acontecer de eu ter citado o número errado, pode ter acontecido de eu ter interpretado de forma errada aquela decisão, então você vai direto lá na fonte oficial. Então atente-se para isso, tá? Ah, professor, então compreendi. Compreendi, então, que a gente tem a possibilidade de encontrar o acórdão paradigma no particular ou no oficial. No particular só serve quando for autorizado. E no oficial? O que eu tenho que fazer no oficial? Aí a súmula, número 337, diz o seguinte. Se você encontrar uma decisão num site oficial, então num TRT, no TST, não é simplesmente trazer a decisão. Aí o que você tem que fazer? Você tem que apontar qual foi o site que você extraiu. Então, www.trt3.jus.br. Declinar o número do processo. O órgão prolator, então se foi a primeira turma, se foi a segunda e tudo mais. O relator, evidentemente, você vai trazer. E a data da respectiva publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Percebam aqui, gente, que não basta simplesmente você vir e trazer ementa. Você tem que vir e trazer exatamente da onde você extraiu e toda essa sistemática. Como regra hoje em dia, quando você vai fazer uma citação, então, por exemplo, no Jus Brasil, o próprio Jus Brasil, ele, na hora que você faz a análise, ele tem lá ementa para citação. E aí, na hora que ele faz para citação, ele, como regra, já traz tudo isso. Já traz o número do processo, o órgão e tudo mais. E aí, o que você faz? Você vai lá no TRT, verifica se existe isso. A única diferença é que você vai ter que colocar o TRT, www.trt4.jus.br, isso que você vai ter que citar, tá bom? Ah, professor, mas isso daí você está arrumando pelo em ovo. Infelizmente não tô, gente. Infelizmente, nesse caso, quem entra com recurso de revista sabe que quanto mais pelo em ovo, teu recurso fica menos. E aí eles vão lá analisar todos esses aspectos e isso está na lei. E percebam que isso daqui, gente, é serviço burocrático.
Você não vai perder seu recurso por causa de um serviço burocrático. Cita esse negócio, pelo amor de Deus. Não fica brigando com essa súmula. Vai lá e cita. Pega e cita qual site, qual o número do processo, quem que proferiu e tudo mais. Aqui tem mais uma observação que vem no item 5 da súmula 337. Existem algumas decisões que têm código de autenticação. Então, quando você vai buscar uma decisão lá no TST, às vezes vocês vão ver, então, por exemplo, uma decisão da turma, uma decisão da SDI, tem uma assinatura do lado com código de autenticação. Não é aquela do ministro aqui embaixo, não. É aqui do lado tem um código de autenticação. Se for essa decisão que tem o código de autenticação, basta você trazer essa decisão para o processo. Você não precisa ficar citando que você pegou no TST, qual é o número do processo, tal e tudo mais, porque esse código de autenticação, ele consegue verificar a validade deste acórdão. Ele consegue verificar que você não está criando decisões judiciais, tá? Professor, mas é tudo isso? Infelizmente é. Então aqui a gente vamos nos nossos passos. Então a gente descobriu que recurso de revista, embargo de divergência, admitem. Nós descobrimos que é uma divergência, tem que sair de um ponto comum e chegar em locais diferentes. Nós descobrimos que não é qualquer divergência que legitima o cabimento do recurso, são algumas divergências. E agora nós descobrimos como é que eu trago, vou falar igual mineiro agora, como é que eu trago esse trem para o processo. Então lá, como é que eu trago essa decisão para o processo? Eu trago fazendo essa sistemática. É particular ou é fonte pública? Se for uma fonte oficial, é um pouco mais simples, mas ainda assim eu preciso citar ali qual é o nome do processo e tudo mais. Acabou? Claro que não. Isso daqui é só o serviço básico que você fez. Você trouxe então aqui para o processo o acórdão. Chegou então o acórdão. E agora? E agora é a hora de você demonstrar divergência. Como assim, professor? Agora você tem que fazer o conflito de teses. Então você achou a decisão lá, no TRT da terceira região. Agora você tem que explicar para o ministro que tem a divergência mesmo. Não é simplesmente você pegar, trazer, ó, meu processo diz isso, a outra disse isso, copia ela reto e acha que ele vai ficar procurando lá se tem divergência ou não. Olha o que diz então a súmula 337. Ela vem e diz o seguinte: você tem que transcrever nas razões recursais as ementas e os trechos do acórdão trazidos à configuração do dissídio, demonstrando o conflito de teses que justifique o conhecimento do recurso. Professor, não entendi nada daqui. Então vamos lá. Quando você tem o seu processo, então aqui você tem a sua decisão, e aí agora nós já achamos uma decisão paradigma, um acórdão paradigma. Já passamos por tudo aquilo que nós falamos, encontrei uma decisão, citei da onde eu encontrei. Eu posso vir e fazer a comparação só com a ementa? Como regra, não. Eu não posso só pegar a ementa, porque a ementa, como regra, não traz todo aspecto fático, não traz aspectos de direito. Então eu preciso aqui, neste caso, como regra, trazer trechos do acórdão. Então não basta simplesmente eu citar a ementa, porque aí o que eu vejo nos recursos de revistas é igual um recurso ordinário. Ele fala, ó, no meu processo teve aqui a incontinência de conduta, ou má procedimento, artigo 482, e aí ele vem e fala, olha, mas o Tribunal Regional decidiu de forma diferente e traz uma ementa. Só isso. Aqui, gente, sinto te dizer, o TST não vai ficar fazendo essa análise de comparativa. Ele vai, então, deixar para você. E é por isso que eu digo para os meus alunos que aqui, neste momento, você tem que fazer uma tabela comparativa. E aí, nessa tabela comparativa, o que você vai fazer? Primeiro, você vai trazer o seu processo, grifando os aspectos fáticos e os aspectos jurídicos que você quer discutir. E vai fazer um confronto numa tabelinha mesmo, uma do lado da outra, indicando que o acórdão paradigma tem os mesmos fatos e o mesmo fundamento jurídico. E aí no finalzinho você vem e abre aqui esses aspectos aqui, até trazendo uma ideia da Carla aqui para vocês, vou mostrar o recurso dela. Você no finalzinho, então primeiro você faz essa comparação.
Aí depois você resume, fala, olha, tem a mesma premissa fática. No processo meu, está discutindo aqui, colocou o nome da empresa nas redes sociais falando mal. No outro, colocou o nome da empresa falando mal da empresa. Qual é o fundamento jurídico? Aqui o juiz deu justa causa e aplicou o 482B. No de cá, o juiz não deu a justa causa porque falou que tinha que ter gradação da penalidade. Vejam que é a mesma coisa. Um decidiu de uma forma, outro decidiu de outra forma, tá? Vamos ver isso então aqui na prática e eu vou pegar aqui, me permita, o processo da Carla. No processo dela, era um processo que estava discutindo o seguinte aspecto, vou deixar aqui mais claro para a gente não demorar muito nessa análise aqui do processo dela, tá? Então aqui estava discutindo o seguinte nesse processo. Teve prova dividida. A testemunha do reclamante falou uma coisa, a testemunha da reclamada falou outra coisa. A gente nunca viu isso, né? Então é um caso que não cabe para ninguém aqui, né? Então todo dia a gente vê isso, né, gente? A testemunha fala uma coisa, a outra testemunha fala outra. E aqui a ideia no recurso dela era o seguinte: o que veio no processo dela, o tribunal decidiu? Falou, olha, não existe prova dividida propriamente dito. A partir do momento em que eu tenho um falando uma coisa e outro falando outra coisa, incumbe ao juiz verificar qual é a melhor prova. E para mim até esse posicionamento é o correto. Então incumbe ao juiz analisar, ó, essa testemunha trabalha mais com o reclamante, ficou mais tempo com ele, enfim, vem e defende a melhor prova. O que ela fez? No processo dela aconteceu isso. Ela foi atrás de um outro processo que discutia a mesma matéria e os mesmos fatos, só que lá nesse outro processo o tribunal diz o seguinte: quando tem prova dividida, eu tenho que aplicar o ônus da prova. E aí quem tinha o ônus da prova, se não se desincumbiu, perdeu. Então percebam que eu estou discutindo a mesma coisa, prova dividida aqui, prova dividida aqui. No meu caso, ele veio e falou que na prova dividida eu decido pela melhor prova. No segundo caso, ele falou, quando eu tenho a prova dividida, eu tenho que aplicar o artigo 818, portanto, eu tenho que, aqui neste caso, julgar de acordo com o ônus da prova. Estamos falando das mesmas coisas, um decidiu de uma forma e outro decidiu de outra forma. Mas aqui, antes de eu mostrar, preste atenção no aspecto. Se você entrar com recurso de revista falando que o juiz valorou de forma errada a prova do meu processo, não, a primeira testemunha é melhor por causa disso. Sinto muito, valoração da prova você não sobe para o TST. Vai ter aí reexame de fatos e provas, e o TST não entra na análise de fatos e provas. Então, valoração da prova você não consegue subir. Ou você sobe aqui por essa divergência, e essa divergência é o quê? Aplicação do artigo 818 da CLT. Mas vamos lá para o caso dela, para a gente então agora mostrar aqui para vocês como é que faz essa divergência, e o dela é bem interessante, que traz essa ideia para nós. Aqui, como eu disse a vocês, eu já vou corrigir aqui um aspecto do recurso dela para vocês verem como é que a gente faz lá quando a gente está corrigindo os recursos já interpostos. Olha aqui, ela corre o risco de perder esse recurso por uma coisa simples. Ela fez o mais difícil, que foi achar um acórdão paradigma. Mas olha a fonte que ela citou, Jus Brasil. Jus Brasil não é fonte do repertório autorizado, então ela não pode citar isso. Ela tinha que ter ido lá no TRT1, encontrado essa decisão e citado ela como uma fonte oficial. E aí, citando como fonte oficial, ela vinha e indicava qual órgão prolator, onde você tirou e tal, e tudo mais, do jeito que nós falamos, o número do processo, entendeu? Então aqui, vejam que se fosse um repertório autorizado, bastaria ela citar desse jeito. Ó, a fonte, eu encontrei essa decisão nesse site, nesse link aqui. Entre nesse link que você vai achar essa decisão. Só que não é uma fonte autorizada. Como não é uma fonte autorizada, o TST não vai entrar nesse link para verificar, tá? Então aqui, ó, vejam um detalhezinho bobo que pode fazer você perder o seu recurso, tá?
Mas vamos continuar então. Ela fez no quadro comparativo, que é o correto, gente. Ensino todos os meus alunos, você, já que vai fazer uma comparação, você coloca o seu acórdão comparando com um acórdão paradigma, tá? Aqui neste caso, ela traz então as premissas fáticas. E aí nas premissas fáticas, deixa eu vir aqui na segunda página. Ela diz o seguinte, olha, a testemunha dela e tudo mais, e essa testemunha aqui, ela está citando o acórdão regional, não está buscando lá na audiência, porque quando você vai para o recurso de revista, tudo tem que estar no acórdão regional. Isso tudo aqui está no acórdão regional. A testemunha, então, do reclamante falou uma coisa, que ele ficava 99% fazendo vendas, telemarketing, tal, e a testemunha da reclamada falava que ele trabalhou como vendedor e nunca recebeu comissões. Então aqui, o de cima falava que recebia comissão, que os vendedores eram comissionados, o de baixo falou que nunca recebia. Então aqui a gente tem uma prova dividida. No processo paradigma, a mesma coisa. A testemunha do reclamante falou que recebia R$ 1.500 no contra-cheque e o restante por fora, em razão de comissões. Então recebia comissões por fora. Era a mesma coisa que estava falando aqui, ó, que as comissões eram pagas em dinheiro. Então nós estamos falando dos mesmos fatos. E a testemunha da empresa fala que o salário era fixo e não havia pagamento de comissões. Ou seja, a gente está partindo dos mesmos fatos. Quais fatos? Muito mais do que o fato relacionado à comissão, aqui é a prova dividida. A prova do reclamante quanto às comissões falava que tinha comissão paga por fora, a da reclamada falava que não tinha comissão. No processo paradigma, falava que tinha comissão que pagava por fora, a testemunha do reclamado dizia que não tinha. Premissa fática, estamos aqui idêntico. Vamos então para a premissa jurídica. Na premissa jurídica, no processo dela, veio o tribunal e falou, ó, vale mencionar que a propalada figura da prova dividida ou prova empatada não existe, embora seja muito comumente utilizada em peças processuais. E vou prosseguir aqui no que acabou o recurso dela. Olha o que ele fez, ó. Feitas essas ponderações, é de se concluir que jamais poderá haver prova dividida, pois ela não deve ser mensurada quantitativamente. Em síntese, portanto, inexiste prova dividida. O que há é prova suficiente ou insuficiente, consoante a valoração prudente do magistrado. A tese no processo dela foi esse. Qual que foi a tese no processo paradigma? Na hipótese de prova dividida, retorna o ônus para aquele a qual caberia inicialmente, ou seja, no caso, ao autor, que não se desincumbiu. Desse modo, correta a sentença que rejeitou a integração das comissões alegadas, recebidas, extra-folha e tudo mais. Percebo então aqui, gente, que a tese jurídica é totalmente diferente. Quando tem prova dividida, um vem e fala, olha, na prova dividida tem que ter valoração dessa prova. No outro, vem e fala, não, vai pelo ônus da prova. E vejam que aqui, gente, o TST não vai reexaminar fatos e provas. Aqui, as provas estão todas no processo. Simplesmente vai falar, olha, teve prova dividida e a prova dividida já está reconhecida no TRT. O próprio TRT falou, tem prova ali contrária. Só que ele entende que, neste caso, tem que analisar pela melhor prova, tá? E aí, vamos fechar, então, o quadrinho. Então, percebam que aqui ela fez a comparação. Comparou o processo dela, as mesmas premissas fáticas, as mesmas teses jurídicas, com o acórdão paradigma. E aí, no finalzinho, e até aqui um mérito dela, ela faz um quadro de fechamento bem interessante, que é como eu indiquei aqui para vocês. Qual que é a premissa fática? Aqui, comissão extra-folha, pedindo a integração. Na paradigma, comissão extra-folha. Qual que é o fundamento jurídico? Afastamento da teoria da prova dividida para julgar em desfavor da reclamada. Fundamentos jurídicos. Aplicação do artigo 818, julgando em desfavor do reclamante ao fato de que a prova ficou dividida. Aqui, então, veja que o fundamento jurídico é qual? Da onde a gente saiu? Qual é o dispositivo? 818.
e o 818 aqui foi aplicado como ônus da prova, aqui veio e falou que tinha que ser a melhor prova. Então percebam que a partir do momento então que a gente consegue colocar neste quadradinho, a gente já trouxe divergência jurisprudencial. E aí ela faz a conclusão. Um não admitiu a prova dividida, o outro falou que na prova dividida julga-se de acordo com o ônus da prova. Vejam então que é isso que vocês têm que fazer. Primeiro, achar o acórdão. Segundo, citar ele de forma adequada. Terceiro, fazer o confronto de teses. Acabou? Sinto te dizer, mas ainda não. Por quê? Agora é a hora mais fácil. Qual? Você tem que defender sua tese. O que adianta você trazer o acórdão, fazer a comparação entre os dois e não defender sua tese? Por que é mais fácil? Porque agora você vai falar que a tese do acórdão paradigma é melhor. Ela é melhor por causa disso, por causa daquilo outro. Aí você pode fazer uma decisão da turma. Aí é a hora de você se esbaldar e se agarrar no acórdão paradigma e falar que é a melhor tese e pedir a reforma da decisão. Então percebam que até o momento da comprovação e desse paralelo, nós estamos falando de pressuposto. Nós estamos falando de conhecimento do seu recurso de revista. A partir daí, passa a ser mérito. Então você conseguiu demonstrar a divergência, transcreveu a divergência, negritou os aspectos que são iguais ou semelhantes entre os dois, provou a divergência, comprovou. Agora é a hora da gente ir para o mérito e falar que o acórdão paradigma é melhor. É melhor por causa disso, por causa daquilo outro e tudo mais. E aí você pede a reforma da decisão, tá bom? Vejam então, gente, que essa sistemática aí é uma sistemática totalmente diferenciada que você tem que aprender. E aí, se você quer saber fazer recurso de revista, se você quer entrar com embargo de divergência, obrigatoriamente você tem que passar por essa sistemática. Você não pode, então, fugir aí dessa sistemática de saber o que é uma divergência jurisprudencial, saber trazer essa divergência jurisprudencial, saber defender a sua tese. E tudo isso, como eu disse a vocês, a gente traz lá no nosso curso Mestre em Recursos Trabalhistas. E como eu trouxe aqui, a gente tem uma aula por mês que eu faço a correção das peças já interpostas. Antes de interpor, não posso corrigir, porque senão estaria fazendo consultoria, não posso como membro do Ministério Público. E aí, lá quando você já interpôs o recurso, o aluno manda os recursos para nós e a gente analisa ao vivo esses recursos ali, falando, olha, você tem que melhorar aqui. E aí é interessante porque eu comparo um recurso do outro. Então, por exemplo, nesse caso aqui da Carla, que ela faz uma tabelinha bem legal, traz essa ideia para os demais amigos. E aí vice-versa. Então, os amigos copiam essa sistemática, ela aprende com o recurso do outro e a gente vai fazendo essa comparação aí entre os recursos, tá? E aí eu queria convidar vocês, então, hoje, para conhecer o nosso curso. Hoje a gente está fazendo aí uma abertura das vagas, e as vagas, eu aqui estou sem o iPad, vou acompanhar vocês aqui, às vezes vocês tiverem alguma dúvida. Quando a gente vai falar então aqui dessa sistemática do nosso curso, e aqui só trazendo, o nosso curso ele não fica aberto, né? A gente está indo lá para a nossa 4ª turma e nós resolvemos essa semana, na verdade hoje, abrir aí 20 vagas. E como é um curso bem direcionado, então os alunos têm esse aspecto aí até das correções, a gente limita a quantidade de vagas e hoje a gente está abrindo essa possibilidade de você entrar para o nosso curso Mestre em Recursos Trabalhistas, tá? Queria aqui trazer para vocês alguns aspectos do nosso curso, para vocês conhecerem o nosso curso e me permitam aqui só trazer aqui um vídeo de apresentado. O Mestre em Recursos Trabalhistas não é simplesmente mais um curso ou um treinamento qualquer do universo jurídico, mas sim é uma formação que busca revolucionar a metodologia de aprendizado, buscando a simplicidade e a máxima compreensão do aluno, focando sempre na prática trabalhista, fundamentada nas decisões dos tribunais. A nossa área de membros é pensada e desenvolvida para que o ato de se especializar na área recursal se torne uma experiência leve e fácil.
sendo todas as aulas curtas, didáticas e voltadas à parte prática dos recursos trabalhistas. E fique tranquilo caso a falta de tempo seja um empecilho para você. Todos os módulos possuem uma sequência lógica e mesmo que você pare pela metade, a plataforma aponta onde você parou e mostra exatamente de onde você deve retomar os seus estudos. O primeiro módulo que você vai encontrar na plataforma é relacionado ao nosso conteúdo introdutório. Nele você terá todo um direcionamento de como funciona a plataforma, como baixar nosso aplicativo em seu celular e como tirar as suas dúvidas diretamente com o professor Ellison Miessa. Já entrando na parte do conteúdo, no módulo Plantando um Recurso Futuro, vamos simplificar cada um dos passos para plantar um recurso, desde a petição inicial ou na contestação. Quando olhamos para o terceiro módulo, o Mapa dos Recursos Trabalhistas, você terá acesso completo ao checklist para todos os recursos, desde como saber qual é o recurso correto, quando utilizá-lo, seus respectivos prazos, as custas processuais e todas as características do depósito recursal. E após entender o checklist dos recursos trabalhistas, nós vamos decodificá-los no módulo Decodificando os Recursos Trabalhistas. Nesse módulo, vamos destrinchar todo o processo recursal, desde o juízo de admissibilidade à sustentação oral. E chegamos no tão esperado módulo 5 da formação, um mapa das decisões trabalhistas. É nesse módulo que vamos entender a decisão do juiz do trabalho, a decisão do TRT em competência recursal, as decisões que fundamentam o recurso de revista, decisões do TST, também decisões de turma do TST e muitas outras, como a decisão da SDI 1, recurso extraordinário, decisões da SDI 2, decisão do Tribunal Pleno no recurso de revista repetitivo, decisões da SDC e decisão do presidente do TST. Já na parte prática, você vai se deparar com um módulo de recursos trabalhistas na prática, onde colocaremos a mão na massa e ainda teremos aqueles modelos já prontos que facilitam o seu dia a dia na advocacia. E no último módulo, a Oficina dos Recursos Trabalhistas, nós iremos juntos, em uma sala de bate-papo ao vivo, corrigir os recursos ordinários e de revista, os embargos de declaração e os agravos de petição já interpostos pelos alunos. Você verá na prática o que pode melhorar no seu próprio recurso. E aí, você vem conosco tornar-se um mestre dos recursos trabalhistas? Te esperamos do outro lado. Veja então, pessoal, que o curso ele é bem completo. E a nossa ideia do curso, quando eu fui montar o curso, e a gente faz recurso tal como vocês, foi a ideia de quando a gente está na frente do computador, está diante de uma decisão judicial. Ah, recebi uma decisão monocrática do relator. O que eu tenho que fazer? Eu parto do pressuposto sempre dessa análise. Então eu já começo ali com um checklist explicando. Falo, olha, uma decisão monocrática você não consegue sair do tribunal. Então você primeiro precisa ter uma decisão colegiada. Olha, o agravo interno e o agravo interno nesses aspectos. E aí começo a explicar o agravo interno, o que você pode trazer. Olha, se ele não aplicou a jurisprudência unificada. E aí vou então aprofundando no recurso. Então a minha ideia é sempre pensar no momento que você está sentado lá. Chega uma sentença, chega uma decisão interlocutória. Ah, posso entrar com recurso neste caso? Não, não posso, mas posso entrar com mandado de segurança. E aí eu vou então fragmentando todo o curso nessa ideia, tá? Vocês viram aí pelo vídeo que é bem completo o nosso curso. A gente traz ali várias aulas menores, com a possibilidade de você assistir esperando uma audiência, aula de 5 minutos, aula de 10 minutos no máximo, para facilitar aí seu dia a dia, tá? E só pra gente aqui fechar, me permitam trazer para vocês também alguns bônus de quem entrar hoje. Porque na verdade, como eu disse, é ali uma sistemática relâmpago aqui, que a gente abriu só hoje essa possibilidade, mas embora a gente tenha aberto só hoje, nós vamos trazer aí vários bônus para vocês, tá? O curso avulso, ele seria de R$ 2.997, mas não vai ser isso que vocês vão então pagar, tá? E além disso, vocês vão ganhar vários bônus. Primeiro bônus aqui, o primeiro presente, é um curso de provas no processo de trabalho que eu vou disponibilizar para vocês de forma gratuita. Segundo, é lá um curso de manifestações orais persuasivas do professor e juiz federal Eric Navarro, bem interessante essas aulas dele aqui, falando especialmente de sustentação oral, persuasões aqui, entendendo a cabeça do desembargador. O terceiro é um curso prático aqui meu, de sustentação oral, junto com a Tatiana Pitas, que atua diariamente no TRT da 15ª Região, muito didática ela, muito boa,
para vocês então terem aí essa possibilidade também de descobrirem como é uma atuação no tribunal com a advogada Tatiana Pitas. E aqui o queridinho meu, que eu não posso deixar vocês sem, que é meu livro, Curso de Direito Processual do Trabalho. Você que entrar na nossa turma hoje vai ganhar o nosso curso de Direito Processual do Trabalho. Vou enviar ele para sua casa de forma gratuita, tá? Ah, professor, então quanto é que vai sair esse curso? O curso hoje sai 12 parcelas de R$ 199,31 no cartão. Então lá, se a gente dividir isso por dia, dá R$ 6 por dia como regra ali, para você poder ter um curso que vai transformar consideravelmente a sua advocacia. Não tenho dúvida aí de falar para vocês que hoje o nosso curso tem a capacidade de te colocar num outro patamar. Porque quando a gente fala em sistemática de recurso, recurso não é só para o seu processo. Recurso abre um novo nicho para você de mercado. E hoje a gente já tem alguns alunos fazendo isso, seja na execução, como também no recurso. O Rodrigo é um caso desse, que hoje ele está se especializando até mais na execução do que no recurso, mas também no recurso, vários aspectos ele já faz. Que é o quê? Você prestar serviço para outros colegas. E aí a gente tem um grupo de WhatsApp que você tira suas dúvidas imediatamente, seja comigo, seja com os colegas. Então lá você tem vários colegas que têm uma dúvida na hora, pede ali, olha, gente, vocês podem me ajudar? E aí um grupo só de recursos. E nesse grupo, além de você tirar as suas dúvidas, você faz um network, que é algum colega pode entrar em contato com você, para você entrar com o recurso para ele, e aí vocês discutirem lá honorários advocatícios, dentre outros aspectos. Então aqui não tenho dúvida que com menos de um recurso você recompõe aí totalmente o seu investimento, tá? E além disso, eu quero aqui até te fazer uma provocação. Nós sabemos que, pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem 7 dias nas compras online e aqui não é diferente, por óbvio, né? Então você tem 7 dias para você entrar no nosso curso. Entre no nosso curso, deguste, todas as aulas estão gravadas já, então você vai ter acesso a todas as aulas. E aí, evidentemente, eu só não vou mandar o livro antes dos 7 dias, né? Então só depois dos 7 dias que eu vou encaminhar para vocês o nosso bônus lá do livro. A partir do momento, então, que você, olha, isso aqui não é para mim, não gostei dessas aulas e tudo mais, é só você pedir que a gente vai e devolve integralmente o seu dinheiro, tá? Quem tiver interesse, é só aí clicar ou colocar, aponte seu celular aí para o QR Code, ou entre lá no link da bio, e no link da bio você tem, então, todos os acessos, todas as informações para que você possa, então, ser um aluno nosso lá do Mestre em Recursos Trabalhistas, tá? Pessoal, um grande prazer estar com vocês aqui toda quarta-feira. E na próxima quarta-feira eu quero falar de um tema bem interessante, vou falar de execução, vou falar das novas ferramentas de investigação patrimonial. Então vou trazer algumas ferramentas de investigação patrimonial que a gente tem de novidade, de importante para você agilizar ainda mais a sua execução. Então vejam que aqui toda quarta, às 11 horas, você tem coisa interessante para aprender, tem muito material bom aí para você poder então agilizar a sua advocacia. Mas evidentemente nos nossos cursos pagos, a gente tem toda a organização desse material, todas essas lives, por exemplo, de quarta-feira, elas vão para a nossa plataforma, os alunos têm acesso. Aqui, as lives, elas ficam por pouco tempo, depois a gente tira do YouTube. Então você, como aluno, além de ter todas essas aulas, por óbvio, você tem muito mais conteúdo. Você tem conteúdo lá detalhado, bem especificado para o seu dia a dia, com o objetivo de você atacar qualquer decisão judicial. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima quarta-feira, às 11 horas. Encantadora, tá entendendo? Descomplica por demais. Falo porque fiz vários cursos e assim para mim foram decepcionantes, tá entendendo? E tanto aqui com o Dr. Hélio, inclusive fui surpreendido porque mandei chamada de voz lá para o Instagram e esperava que ia ser o suporte. Digo, olha, se alguém do suporte aí tá. E olha quem me responde, Dr. Hélio, com toda a paciência, com todo o cuidado,
tá entendendo? Então, assim, parabéns, parabéns, excelente curso, eu digo e repito aqui, vale o investimento, parabéns e que Deus continue lhe abençoando, realmente se descomplica de uma forma assim, mas é encantadora, porque eu venho de vários cursos, gente, eu posso falar porque eu venho, tá entendendo? Eu dei sorte aqui com esse curso tutorial, que a partir de agora eu comece a ter a superposição em meus recursos aí de revista, eles cheguem, tá entendendo, ao TST com maior frequência, com mais precisão, com mais concisão, com mais técnica, enfim. Tá entendendo, doutor? Obrigado. Inicialmente eu estava um pouco avessa a essas aulas curtinhas, achava que perdia continuidade, mas não. Elas são ótimas exatamente assim. A ideia foi ótima e o que eu mais gostei foi daquela aula que explica a razão do recurso que você vai ter que entrar de acordo com o momento, de acordo com a decisão é que você vai escolher o recurso, ainda aprofunda barbaramente. Então, eu aprendi muito, muito mesmo. Obrigada. O curso foi uma virada de página na minha vida profissional, conhecer o professor Ellison Mies, ter acesso às aulas, dizer a vocês a diferença entre os meus embargos anteriores. E esses embargos é gritante. Sabe? Gritante. É como o ensinamento, as aulas, e me conduziram a preparar um embargos que eu sei, tenho certeza que está redondinho, como o professor gosta de falar, está redondinho. Ele está certinho, seguindo passo a passo. Então, o que eu tenho a falar do curso para mim, ele preenche as minhas necessidades. Eu gosto muito das aulas curtas, porque eu consigo assimilar o que é passado na aula. Olá, tudo bom? Sou Rodrigo Sá, sou advogado há 26 anos. É um curso que realmente vira a chave na advocacia. Após 26 anos, oportunidade de conhecer o mestre Ellison e foi uma virada na chave na minha advocacia. O professor Ellison nos ensina, além das técnicas de recurso, como abrir leques para o recurso de revista, como plantar as sementes constitucionais no primeiro momento processual. É uma experiência ímpar, diferenciada e imperdível. Vou deixar aqui meus parabéns ao professor Ellison.